Olá, pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz. É um prazer estar novamente aqui com todos vocês nesse nosso trabalho online, né? Ah, o tema desse nosso seminário é por que viemos a este planeta Terra, tá? Então, vamos tentar entender mais ou menos. Eu vou tentar fazer uma explicação para vocês que não tem em livro nenhum. É uma coisa assim bastante diferente. Nós vamos tentar analisar a coisa de um ponto de vista muito distante. Porque você vê os americanos, né, dando declaração sobre OVNIs, presidentes. Você vê, é uma coisa tão atrasada, tão primitiva essa visão dos caras, né? Que a gente dá um pouco de risada até do atraso desses caras. Eles deviam estar na frente de tudo, né? É o país mais avançado do mundo em ciência, em tecnologia, grana, né? Poderia estar muito mais avançado na questão esotérica, na questão espiritual, na questão mais transcendental, né? E a gente percebe que não. Aí você tem que ir para a Índia, aquela pobreza da Índia, você tem que vir na pobreza do Brasil e para descobrir onde estão as grandes verdades do universo. Às vezes é muito interessante tudo isso, sabe? Como que os grandes mistérios, né? Uma vez, nosso mestre Quan, presta bem atenção, ele deu uma mensagem para nós que até deve estar no meu livro de Kung Fu, eu coloquei essa mensagem lá. Ele falou assim: quando em sua vida você estiver com muita sede de sabedoria e alguém lhe oferecer um copo totalmente cravejado de brilhantes, de ouro e pedras preciosas, porém vazio, saiba que aquele que oferece um copo muito simples, sem absolutamente nenhum enfeite, nenhuma riqueza, porém cheio, saiba escolher, né, o copo simples, porém cheio. A maior parte das pessoas desse planeta escolhem os copos cravejados de brilhante, todo enfeitado, recoberto de ouro, porém vazio. E por isso a sabedoria nunca chega. Vocês entenderam a mensagem ou não? Às vezes, nos lugares mais humildes, nos mais simples, eu lembro desta mensagem com muita sabedoria, quando eu ia numa senhora, né? Eu ia numa senhora, uma médium maravilhosa, que não sabia nem ler nem escrever. No entanto, quanto que a gente aprendia com ela, dessas coisas espirituais. Tem uma outra pessoa aqui, o Carlão deve conhecer muito bem. Ele já faleceu já há um bom tempo atrás. Mas era considerado um professor para nós. Embora esse homem não tivesse muito acesso à cultura chamada oficial. O senhor Sintra. Você lembra do seu Sintra, Carlão? Aquele homem de cor cego? Era uma pessoa muito famosa na cidade, assim, conhecida na cidade, que ele vendia. Ele não vendia bilhete, ele vendia um monte de porcariada. Sabe? Sabe que a 25 de março ele ia lá fazer a compra e enchia assim as mãos, os braços, pendurava um monte de coisa, saía o filho, às vezes o sobrinho dele, levava ele para a rua e ia vendendo as coisinhas, todo um monte de coisas assim, né? Essas coisas bem simples, de um camelô, por exemplo, sabe? Né? Ia na praça, vendia para a rua, um homem simples demais. Mas quando você se sentava diante dele para conversar sobre esoterismo, sobre espiritualidade, viagem astral, tal, eu, aos meus 16 anos, meus 17 anos de idade, não saía da casa desse homem. Tá bom? Você chegou a conhecer um dos irmãos do Pedrinho Kiel, chamado Ni, do Gran São João? Ele é muito engraçado, muito farrento. Ele fez engenharia mecânica também. A gente era tudo amigo do Gran São João, né? Ele é irmão do Pedrinho Kiel.
Então era eu e ele que ia na casa do seu Sintra. Ficava lá. Seu Sintra era assim. Você falava assim, dá a sua data de seu nascimento. Ele pá na cabeça. Agora dá a hora do seu nascimento. Não. Pega aquele livro ali para mim. Ele estava o anuário astronômico que ele tinha lá, o anuário, e fala, procura aí para mim tal coordenada. Eu ia lá, eu dava a coordenada, ele ia botando tudo na cabeça. Aí ele falava para você. As suas tendências, tal, dava horóscopo na sua cabeça, de cabeça. E um conhecimento assim de ocultismo, sabe? Fantástico, fantástico. Então, por isso que e a casa era humilde, uma pessoa simples. A da dona, então, eles tiveram que demolir aquela casa para fazer o centro espírita na Boa Vista, viu que a casa dela não tinha mais jeito. Eles demoliram a casa, compraram a casa, demoliram a casa e fizeram o salão do centro espírita lá, onde o meu irmão trabalha, o pessoal trabalha lá. É muito legal agora, você pode ir lá. E a dona, a mulher que estava ali, cara, ela tinha uma visão espiritual, um olho aberto, um terceiro olho. Então é aquilo que eu falo, saiba escolher o copo simples, porém cheio. E não aquele escravejado de brilhante, todo enfeitado, como alguns templos que a gente vê por aí, milionários, maravilhosos, porém vazio. É. Bom, muito bem. Eu vou dar uma visão mais geral para vocês. Eu vou começar para vocês entenderem por que vocês escolheram vir para a Terra. A alma vir para a Terra. Vamos dar uma número de ordem de grandeza para vocês das coisas. Então, vamos entender o que vem a ser nossa galáxia. Só para vocês entenderem e valorizar muito as pessoas que estão aqui na Terra, como elas estão sofrendo, a maior parte está nas trevas, elas não veem a hora de sair dessa merda. Mas o problema é o seguinte, elas não sabem o quanto esforço fizeram para estar aqui. Quanto trabalho a federação e muita gente teve que ter para manter isso funcionando. Para você estar aqui. Né? Quando você entra numa universidade, por exemplo, vai numa faculdade, sabe quantas pessoas trabalham para manter aquela faculdade funcionando? Quanto dinheiro foi gasto para construir aqueles prédios, aquelas coisas todas? Quanto trabalho foi gasto para produzir esse corpo? Com toda essa inteligência, toda essa estrutura para que você viesse aqui e usasse? Quanta coisa teve que ser movimentada para você estar aqui vivendo uma vida? Quanto trabalho a tua mãe não teve para cuidar de você quando você era criança? Né? Para você ficar adulto e ficar reclamando da vida. É, sabe? Então, vamos tentar entender isso aqui. Bom, nossa galáxia. Né? Nossa galáxia se chama Via Láctea. Muito bem. As galáxias, elas foram descobertas por volta de 1700, 1800, que elas foram compreendidas. Porque os astrônomos, a gente tem que dar uma mão à palmatória à ciência, à astronomia de observação, sabe? Porque sem ela, a gente estaria achando que a Terra era chata ainda, né? E nós seríamos a única criação de Deus no universo. Então, o avanço da astronomia, a construção dos telescópios, a percepção de uma realidade, nos colocou com uma visão do universo das mais modernas hoje, né? Que a gente pode ter. Então, não foi fácil identificar o conceito de galáxias e tentar entender como o universo está distribuído em escala maior. Então, eu vou começar distribuindo o universo em escala maior. A palavra galáxia, ela foi criada, essa palavra foi criada por um astrônomo chamado William Herschel, um astrônomo inglês, né, em 1800 e alguma coisa aí. Tá? Só para vocês terem uma ideia. O quanto a gente foi aprendendo sobre nós mesmos e nossa posição no universo, a posição da Terra, do planeta Terra no universo. Ok? Muito bem. Então, eu vou começar lá dos antigos gregos, dos antigos. Né? O homem achava que a Terra era o centro
do universo. Então, o universo dos homens antigos era a Terra. Olhava para cima, via estrela, nem sei o que é aquele negócio lá em cima. Olhava para o sol, nem sei o que é aquele sol lá. Só sei que é quente, gostoso, dá luz, né? E some todos os dias. Desaparece todos os dias. Sobe de um lado, se põe do outro. Sobe de um lado, se põe do outro. Isso praticamente ad infinitum, né? Era difícil entender isso. Você sabe que, se você pegar o livro de Enoque, por exemplo, o livro de Enoque, da Bíblia, tem um capítulo no livro de Enoque que chamava assim, O Curso das Luzes no Céu. Tá? É o nome do capítulo. Uma vez eu dei um curso especial sobre o livro de Enoque. Tá? Um seminário longo ainda, ele era bem comprido. E esse capítulo foi escrito da seguinte maneira. Por que ele foi escrito? Enoque foi retirado do corpo, em projeção astral, e foi para a cidade astral. Lá, ele era recepcionado pelos mentores, certo? Pelos professores, instrutores dele lá, tá? Aí, ele começava a fazer perguntas sobre a lua, sobre o sol. Ele não tinha noção de porra nenhuma de como era isso aqui. Eu, como professor de astronomia, eu senti na pele o problema daquele espírito lá, daquele anjo, entre aspas, ter que ensinar astronomia para ele, em poucas aulas. Para um cara que não tinha a mínima noção de nada, nem de geometria, nem de nada. Tá? Entendeu? Então, não era uma coisa tão simples. Os antigos não tinham esse conhecimento que vocês acham. Eram pequenos núcleos de pessoas, mesmo médiuns, que entravam em contato com os espíritos, que era o caso do Enoque e tal, ele não conseguia ter o conhecimento que deveria ter, porque demora muito tempo para você absorver um conhecimento de astronomia, de astrofísica. Certo? E a gente na faculdade demora anos para entender a mecânica celeste toda. Não é uma coisa tão simples. Né? Aí eu falo, como é que o espírito vai explicar isso para ele? Cara? Primeiro tinha que explicar a Terra redonda. Depois tinha que explicar por que os corpos não caem, está girando em torno da Terra, no vácuo, no vazio, no nada. A cabeça dos caras não suporta esse tipo de percepção da realidade. Então, a Terra era o centro do universo. Demorou muito tempo, né, para a gente entender os ciclos da natureza. Né? Que é o movimento da Lua, o movimento do Sol e o movimento das estrelas. E de uns astros muito esquisitos que se via no céu, que eram chamados de errantes. Tem os astros errantes. E o Sol era um astro errante. Errante com o nome de planetas. O que era muito engraçado para os antigos observarem no céu era o seguinte: você tem as chamadas Três Marias aqui, o cinturão de Órion. Todas as noites, durante anos, séculos, você vai ver ele assim. Imutável. Imutável. Estrelas brilhando, bonitinha. Mas tinha uns astros que toda vez que ele observava, estava numa posição diferente. Tipo uma estrela que ficava andando no céu. Cada dia que ele observava, esse objeto andava. Mas só que, por incrível que pareça, tinha um determinado momento que esse objeto voltava. Ele fazia assim, ó. Ele fazia uma curva assim no céu e vinha e dava um movimento de laçada. Ele fazia um laço aqui, assim, ó. E depois continuava. Ninguém sabia o que era essa merda. Então, só de você ficar observando as coisas que estão à sua volta, acontecia isso. Então, um astro vinha, fazia esse movimento aqui no céu. Passava mais um tempo, ele dava outra laçada. Isso era... Marte é muito claro isso aqui. O movimento de Marte, Saturno, Júpiter é muito assim. Tá? Marte, como Marte é mais rápido, ele anda mais rápido no céu e faz essas laçadas. Então, quando o Marte começa a voltar, a gente fala que ele está retrógrado. Né? Que ele está retrógrado.
Mas como é que você vai entender isso? Que merda. Inclusive, o grande Ptolomeu lá atrás, né? Fez um famoso mapa de como os planetas, isso aí eram planetas, giravam em torno da Terra. Que a Terra era o centro do universo. Né? E é muito engraçado que quando ele fez esse mapa, né? Essa percepção, essa visão, então você tinha a Terra aqui no centro e você tinha os planetas, que eram os astros errantes. Marte fazia isso aqui no céu, ó, em volta da Terra, presta atenção, ó. Pior do que os terraplanistas. Mas pelo menos era o que você via. Tá? Quem está na Terra vê assim mesmo. Se você olha para o céu, cada época ele está dando. Então, se você achar que a Terra é o centro do universo e tudo gira em torno da Terra, vai ter que ser assim. Terra. Então, demorou muito tempo para os homens de superfície aqui, né, ao passar das épocas, começaram a entender melhor a nossa posição aqui na Terra, o nosso papel aqui. E a pergunta que eu quero fazer para vocês, por que os negros não ensinavam isso lá atrás? Muitas pessoas questionaram o Laércio por que eu tomei a vacina. Se eu sou um médium, né, muito bom, se eu sou 5 CTs, com os espíritos, por que eu tenho que tomar vacina? Né? Aí eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Quantas vezes Chico Xavier ficou no leito de morte nos hospitais? Você está pensando que foi uma vez? Chico Morto foi internado umas 5, 6 vezes, mas morreu nesses tempos aí. E vou contar uma história que vocês talvez não saibam, vocês não se lembram, né? Que um dos maiores médiuns brasileiros do começo do século passado, Eurípides Barçanufo, vocês conhecem esse cara? Já ouviu falar dele? Vocês vão procurar. Ele era um grande médium, né? Brasileiro do começo do século, né? Trabalhava no Centro Espírita do Rio de Janeiro, famosíssimo. Do que você acha que esse cara morreu? Esse cara morreu de gripe espanhola. Tá? De um Covid. Opa, ele era o maior médium da época, um dos grandes médios. Por que se tivesse vacina, você acha que ele não teria tomado? Então vocês acham que os médios têm privilégio com relação às forças divinas? Né? Tem não, cara. Você primeiro precisa aprender a se cuidar. Se tem remédio, é porque foi dado pelo alto. Você tem que usar esse conhecimento. Você tem que usar esse conhecimento. Tá? Então, eu sou um indivíduo que prezo muito pela ciência. Eu sou um cientista. As pessoas esquecem que eu sou um cientista. E que eu prezo muito pelo desenvolvimento da ciência. Quanto trabalho os cientistas não tiveram para desenvolver esse conhecimento aqui da astronomia, esse conhecimento de medicina, esse conhecimento das vacinas. Você tem que dar graças a Deus de não ter poliomielite no mundo mais, de não ter paralítico andando torto aí para a rua, que é o que mais tinha no século passado, no século retrasado. Né? Vocês têm que dar graças a Deus dos caras terem inventado antibiótico, senão vocês estavam numa merda desgraçada, até hoje morrendo de tuberculose. Tá? Qualquer um que pegava tuberculose morria de uma forma terrível, tossindo, cuspindo sangue pela boca. Né? E vocês vão agora dar essa de idiota aí, de achar que sabem tudo, né? São os esotéricos que parece que sabem tudo, descobriram a pólvora, né? No meio esotérico. Se não fosse o plano espiritual, dar essa colher de chá para os cientistas, trazer esse conhecimento para ampliar o conhecimento, nós estávamos numa merda desgraçada, nós estávamos na Idade Média ainda morrendo de cólica, de cólera. Você está entendendo? Então é muito importante, né, que a ciência salva milhões de pessoas. Eu vou contar uma história muito engraçada que vocês não sabem. Vocês não conhecem a história da ciência, história de vírus, de bactéria. Né? Na Inglaterra, né, 1700 alguma coisa, em Londres, começou um surto de cólera. Ninguém sabia o que era a cólera, nem como ela era transmitida. Num determinado bairro, começou a matar, mas matar criança, gente, família, matar de tudo quanto é jeito. Contrataram um cientista, né? Contrataram um grande cientista. Ele parou e começou a olhar como é que evoluía.
Ele pegou o mapa, me dá o mapa de Londres, e começou a mapear aonde essas doenças aconteciam. E ele percebeu que essas doenças elas aconteciam num determinado bairro de Londres e não em outros distantes. E todo caso que tinha em outros bairros era gente que trabalhava nesse bairro e ia para lá, né? Então, ele começou a procurar a causa da doença. Olha, ele nem sabia o que era bactéria, nem sabia o que era vírus, ele não sabia o que era nada. Mas a inteligência do cara faz ele procurar a causa. Tem uma causa, eu não sei o que é, mas eu posso achar foco dessa causa. E aí ele percebeu, né, que todo mundo daquele bairro usava uma única fonte de água. Os caras pegavam a fonte de água. Certo? Ele falou assim, ó, este é o foco da contaminação. As pessoas estão tomando água envenenada. Essa água está envenenada. O que ele fez foi lá com a prefeitura, fechou, selou a fonte, que era uma bomba, que era um poço. Selou. Uma semana, 15 dias, acabou totalmente o surto de cólera e de gente morrendo em Londres. E vocês vão falar que a ciência não sabe bosta nenhuma? Vocês não sabem o que vocês estão falando. Vocês não sabem quanto nós, cientistas, trabalhamos 24 horas, dia e noite, para descobrir coisas novas, para trazer um conhecimento maior para a humanidade. Não é assim do jeito que vocês pensam. Tudo para vocês é conspiração. Tudo para vocês é conspiração. Tudo para vocês estão querendo ganhar dinheiro. Estão querendo ganhar dinheiro. Mas não é todo mundo que é assim. Você está entendendo? Né? Pô, demorou muito para a gente entender de genética, de biologia, de DNA, fazer um mapeamento. Você acha que a gente é burro? Eu vou tomar vacina, você acha que eu sou burro? Você acha que os espíritos não falam comigo? Se eu tiver com uma puta dor de cabeça, o espírito vai lá, toma um analgésico, cara, vocês têm aí. Por que eu preciso sair lá do astral superior para vir passar a mão na sua cabeça, para curar sua dor de cabeça, se nós já demos remédio para você aí? Nós já te demos um analgésico, te demos um AS, te demos tudo aí para você se virar. Né? Ai, não quero tomar vacina. Aí você pega... nós erradicamos no mundo praticamente a poliomielite. O presidente americano, durante a Segunda Guerra Mundial, ele era paralítico, tinha paralisia infantil, tinha poliomielite. Né? Ele disfarçava, ficava sentado quando não fazia discurso em pé, porque quando ele andava, ele tinha muleta e tal. Entendeu? Então, erradicamos a poliomielite praticamente do planeta. Sarampo, todas essas doenças que praticamente quase matavam a criança e tal. Entendeu? Aí vocês vêm falar que a vacina não funciona? Que vocês vão virar jacaré, que porque não sei o que tem, vai botar chip em todo mundo. Vá merda vocês com essa história de chip. E vá merda vocês também com essa história de, como eu falo, do 5G. Vocês não entendem porra nenhuma de eletromagnetismo para ficar falando merda aí. Tá? Você está entendendo? Nós já demos uma aula aqui sofisticada sobre eletromagnetismo, sobre frequência, sobre 5G. Você está entendendo? As coisas não são como vocês pensam. Os esotéricos são tudo médium meia boca. Tem de médium meia boca aí falando bobagem, cara. Falando besteira. Você está me entendendo? Eu não posso, eu sou um cientista, eu não posso concordar com o que vocês estão falando, não. Tá? Você acha que vai chegar um bando de esotérico maluco falar que a Terra é plana, caralho? Eu fico puto da vida com isso. A gente está retrocedendo 1 milhão de anos no espaço e no tempo. Só porque teoria da conspiração, né? Porque a NASA quer nos enganar, né? Todo mundo quer nos enganar, porque nós vivemos na Terra plana, os planetas não existem, está tudo bricolado lá. Sabe? O Sol está pertinho aí, não está a milhões de quilômetros. Porra, cara. Vocês acham que a gente é burro, que cientista é burro? Tenha santa paciência. Eu não tenho paciência mais com esse tipo de gente, tá? Que fica enchendo o saco quando a gente, né, faz as coisas certas. E vocês querem fazer as coisas erradas. Depois morre de Covid e vai reclamar no céu lá. E se vocês pegarem Covid, vocês vão morrer, tá? Muitos de vocês vão morrer. Só por causa de negligência, por burrice, por não querer tomar vacina. Tá? Entendeu? Por não vir reclamar. É igual aquela história, né? Você conhece aquela história fatal? Tava uma enchente, o crente. Tava dando uma enchente, tava inundando a casa dele. Aí passa um cara de barco, ô cidadão, vamos lá, né? Vamos lá, sou do resgate aqui, vamos lá, está inundando. Não, tenho fé em Deus, que Deus, né? Onde você viu, já que Deus vai destruir minha casa, vai tirar minha vida, né? Eu confio, tenho fé em Deus, né? Aqueles esotéricos tontos, né?
Aí, né, a casa começa a subir, aquela puta subindo, e vem o helicóptero do resgate. Cidadão, vamos sair daí que a casa vai cair, não dá, vai matar você. Não, que eu vou embora, porque já estava sentado no teto da casa, né? Não, tenho fé em Deus, que Deus vai me ajudar, Deus não vai deixar nada acontecer comigo, né? Aí o que acontece, né? A casa roda, o cara morre afogado, se fode e vai lá pro espaço. Chega lá na porta do céu com São Pedro, né? Oh, meu São Pedro, eu morri de fé, tenho maior fé em Deus, você me deixar arrebentar minha casa. Eu falei, não, você é um burro, você é um idiota. Começou a inundar a sua casa, eu mandei um barco lá para ajudar você. Mandei um barco, mandei um cara lá para ajudar você e você negligenciou. E quando a coisa estava feia, eu mandei um helicóptero lá para resgatar você e você não quis ir. Você morreu porque você é burro, porque você é idiota. Né? Porque eu cuidei de você, é que você é burro. Né? O que tem hoje nesse planeta é muita gente idiota, né? Muita gente burra, tanto na política quanto em tudo quanto é lugar, tá? O que tem de gente no meio esotérico, então, é uma montanha de idiotice. Tá? Com todo o respeito que eu tenho aos bons esotéricos. Mas o que tem de gente péssima em todo lugar, tem. Tá? Não sabe bosta nenhuma de nada, fica inventando 1 milhão de teoria aí. Tá? Só para assustar e botar medo nas pessoas. Tá? Bom.